Fala pessoal, bom dia! Vamos para o Morning Call do dia 21 de setembro de 2023, após a divulgação da taxa de juros lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Bom, os dados acabaram vindo conforme o esperado. Os Estados Unidos prezou pela manutenção da taxa, permanecendo na janela de 5,25% a 5,5%. Aqui no Brasil, o corte de 0,5% foi aplicado, levando a taxa a 12,75%. O grande ponto foi o discurso do Sr. Jerome Powell lá nos Estados Unidos, não descartando novos aumentos caso a inflação não se arrefeça, até porque a meta da inflação lá é 2% e continua trabalhando em patamares mais altos. E isso acabou gerando uma perspectiva do quê? Dos Estados Unidos manter a sua taxa de juros em patamares mais altos, talvez até o primeiro semestre de 2024, para estar então pensando em realizar cortes. E com essa questão dele voltar a mencionar possíveis aumentos e a questão de manter a taxa por mais tempo acabou estressando um pouco os mercados. As bolsas nos Estados Unidos acabaram caindo, o dólar voltou a se valorizar junto com os títulos de dívida, então ligou um alerta. E aqui no Brasil também acaba descaracterizando cortes mais agressivos de 0,5% até o final do ano, principalmente com a questão do risco fiscal. E isso também fez com que a bolsa acabasse corrigindo um pouco ontem em alguns pontos, e os juros também acabaram estressando depois desse discurso do Sr. Jerome Powell. O grande ponto é que hoje de manhã o pré-mercado do EWZ, o índice da nossa bolsa lá em Nova York, também opera em queda, principalmente com essa questão do risco aqui sobre o déficit que o Brasil vem apresentando. Bom, vamos ver como é que vai ser esse mercado hoje, um pouco turbulento, até porque nós temos mais divulgações de taxa de juros hoje para aguardar, inclusive a do Banco Central inglês e na madrugada de sexta-feira do Banco Central japonês, que acabou aí tendo uma valorização dos títulos de dívida. Falando então dessa repercussão do discurso mais hawkish do presidente do Banco Central norte-americano, Sr. Jerome Powell, bolsas na Ásia operaram em queda, derrubaram também o minério de ferro, e eu já vou estar mostrando para vocês. Tudo isso uma repercussão bem negativa, porque a taxa ficando em patamares mais altos acaba ficando talvez um pouquinho mais distante aquela questão do soft landing da economia norte-americana, e assim apresentar um crescimento ou até então tirar um pouco essa restrição de juros mais altos. E isso também refletiu e está refletindo bastante no mercado europeu, que aguarda o quê? O corte, o aumento da taxa de juros, lá no Reino Unido, lá na Inglaterra. Então, pessoal, após todos esses dados aí que nós já estávamos aguardando, que acabaram vindo em linha, o discurso do Banco Central norte-americano e o comunicado aqui do Brasil também acabaram vindo com esse tom de uma política monetária mais contracionista, chamado de hawkish. Certo, pessoal? Então vamos aguardar, que hoje o dia talvez seja um pouco turbulento, talvez não como muitos aguardaram, até porque a valorização do dólar está bem forte. Nós temos aí bolsas operando em negativo e temos também a questão dos títulos de dívida. Bom, vou estar mostrando agora para vocês como é que estão os mercados mundo afora. Vamos dar uma olhadinha como é que foi o Ibov no fechamento de ontem e vamos dar uma olhada no calendário econômico, que tem divulgação de taxa de juros aí para acontecer ainda nesta quinta-feira. Tá aqui, pessoal, mercados asiáticos fechando majoritariamente em queda. Tudo isso repercutindo o tom hawkish que eu expliquei agora há pouco para vocês. O minério de ferro caiu 1,9%, o petróleo também inverte um pouco toda a sua movimentação positiva, com o WTI caindo 0,87 a 88,9 dólares, o Brent caindo 0,9 a 92,7. Tá aqui os futuros norte-americanos também performando aí numa queda que acaba sendo até um pouco preocupante, um momento de correção mais forte. Índices europeus todos abertos, trabalhando no negativo. Lembrando que agora, pessoal, pela manhã nós tivemos algumas movimentações de taxa de juros na Europa, tá? Então, eu vou estar mostrando, já vou estar falando aqui para vocês como é que foi essa questão da manutenção ou não da taxa de juros. Por quê? Nós tivemos a Suécia, tá, subindo a taxa de juros, a Noruega subindo e a Suíça que acabou escolhendo pela manutenção da taxa. E tudo isso impacta na moeda
DX, né, na cesta de moeda, o DX, o dólar perante os pares mais desenvolvidos. E dessa forma nós podemos ver o que? O dólar se fortalecer bastante perante todos esses pares aí depois do discurso. Então temos bolsas americanas que fecharam em queda ontem, europeias em queda, índices asiáticos fecharam em queda, futuros norte-americanos em queda. Então vamos ficar de olho para ver como é que fica essa movimentação. Depois do discurso do senhor Jerome Powell, houveram algumas mudanças no painel da CME, né, que caracterizava a manutenção. Antes, a manutenção para a próxima reunião no dia 1º de novembro, né, pessoal, estava em 77%. Agora ela já está em 68,6%. E temos aqui, ó, já a projeção de como é que ficaria um possível aumento de 5,5 a 5,75 para a próxima janela dos Estados Unidos. A bolsa acabou devolvendo grande parte da sua alta, fechando a 118.695 com alta de 0,72%. Nós tivemos o dólar também que acabou invertendo e fechando num tom bem positivo e os juros futuros também estressando. E aqui as ações de maior peso repercutindo o tom mais positivo. Bom, agora pela manhã nós vamos ter a divulgação da taxa de juros lá no Reino Unido, tá? Nós vamos ter também a divulgação no mercado turco e no mercado da África do Sul. Então, 8 horas da manhã, divulgação da taxa de juros, um aumento de 0,25 no Reino Unido. Depois nós vamos ter o quê? O índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, venda de casas usadas nos Estados Unidos às 11 horas da manhã e a confiança do consumidor aqui também às 11 horas da manhã lá no mercado europeu. Então esses são os pontos aí do calendário econômico que requer um pouco mais da nossa atenção durante esta quinta-feira pós divulgação de taxa de juros. Certo, pessoal? Então eu desejo a todos vocês um bom dia, bons negócios. Vamos ficar atentos a essas movimentações. 8h45 ao vivo. Espero todos no canal Decolando na Renda. Tamo junto. Beijo, beijo. Tchau, tchau.